lá, voltamos com Frente a Frente, que recebe hoje o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes. Nos primeiros blocos, você que ligou agora aqui, o ministro falou dos novos medicamentos que vão surgir aí para tratar da Covid-19, inclusive um que vai começar a ser testado aí agora em pacientes, são 500 pacientes em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Ele também anunciou aqui os novos testes que vão começar aí, produção brasileira, para fazer os testes, para ver se a pessoa tem ou não o vírus. Ministro, agora tem uma outra coisa que eu tenho certeza que a sua área deve estar trabalhando e muito, é na vida pós-corona. Isso. As pessoas agora estão... há um receio de sair às ruas, as pessoas vão mudar o seu comportamento social, o país vive, muitas cidades vivem aí o isolamento social, e que em alguns casos é até criticado aí pelo presidente Jair Bolsonaro, provocou esse entreveiro entre ele e o ministro da Saúde. Como é que o senhor acredita que vai ser a vida? O senhor que já viu a Terra de longe e pode conferir que é redonda mesmo, que tem muita gente que ainda acha que é plana. Como é que as pessoas vão viver aí no pós-corona? Olha só, eu trabalhei grande parte da minha vida fazendo investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos, aeroespaciais, vamos dizer assim. E toda vez que acontece um acidente é muito ruim, né? Lógico. E se você não utilizar aquilo para aprender, para evitar os próximos, é pior ainda. Então, faz parte de aprender, né, quando acontecem essas coisas. Eu tive a oportunidade de falar na Unesco, agora 2 semanas, né, com uma conexão com mais de 170 países, e usaram até uma frase minha ali sobre a importância da ciência, né, como a única ferramenta que a gente tem para eliminar essa ameaça do planeta. Mas acho que uma das coisas boas que trouxe foi essa capacidade que a ciência e a tecnologia tem de fazer as conexões entre os vários países, colocar de lado as diferenças e trabalhar com um objetivo comum. Isso é uma coisa extremamente importante. Na vida das pessoas e na vida do país, isso sem dúvida nenhuma vai mudar. Vai mudar pelo seguinte: a gente percebeu ao longo do problema, e o meu ministério, como ele tem toda essa gama de atividades de ciência, tecnologia, inovações, comunicações, a gente percebeu que é necessário que o país esteja mais preparado, né, para essas coisas que acontecem no planeta como um todo, pela própria relação entre os países, de faltar insumo, faltar um equipamento. A China estava com 95% da produção de equipamentos de proteção individual. E insumos também para... 95%. Você vê, grande parte dos medicamentos são feitos na Índia. Muitos dos insumos de termos de reagentes, etc., são feitos em outros países. Nós temos a capacidade de desenvolver no país mas continuando, ministro, desculpa interromper o senhor estava numa linha de raciocínio aí sobre o aprendizado e tal. Então, e é exatamente nesse sentido, ou seja, no momento que você nota que o país tem que pensar, você vai falar assim, pô, isso é coisa de militar. Não é coisa de... Nós temos que pensar estrategicamente para que o país, num caso pô, eu não tenho tal insumo vindo de tal país, a gente possa converter, vamos dizer, parte da indústria para a produção daquilo, e a gente tem a capacidade de ciência e tecnologia de desenvolver, como agora, desenvolver os reagentes ali. Então, nós temos a competência de fazer isso, mas a gente tem que deixar uma coisa bem preparada, né? Piloto gosta de ter procedimento muito bem feito, então esse é um ponto que vai mudar. E também, no cuidado das pessoas também, em termos de contágio, esse não vai ser o último vírus. Essa é a notícia ruim das coisas. Conversando com o pessoal de virologistas, eles me deram um número astronômico da estimativa da quantidade de vírus no planeta Terra, de vírus diferentes, né? 10 elevado a 31, imagina, 1 com 31 zeros, né? É um número. Dizem até que eles que mandam na humanidade, né? Você imagina, se a gente não estiver preparado, não é questão se vai aparecer, é quando vai aparecer. Então, é bom que a gente esteja muito bem preparado. Então, eu já fiz algumas reuniões ali com os meus secretários, diga de passagem, meu secretário executivo lá, o Júlio Semeghini, que deve conhecer também. Muito, grande pessoa, técnico, grande parlamentar também. Admirado demais. E a capacidade que ele tem de organização ali, o conhecimento já de trabalhar muito tempo com ciência e tecnologia no Congresso e assim por diante,
dá essa facilidade, a gente ter essa organização no Ministério. Então, assim que acalmar, vamos dizer assim, os procedimentos de emergência, né, a gente vai entrar para analisar, fazer o debriefing de tudo isso que aconteceu e ver como que o Ministério pode atuar no governo federal, junto com o presidente Jair Bolsonaro e todos os outros ministros, para que a gente tenha uma preparação melhor do país. Isso é cíclico, né? Geralmente, quando as pessoas ficam acomodadas e tal, começa a ficar preguiçosos e tal, vem uma sacudida. Antigamente era a guerra, né? E era assim. Ministro, eu estou convencido de que a guerra acabou. Sei que o senhor treinou muito para a guerra, aquela história de tiro para lá, tiro para cá, ocupação de territórios, para mim é coisa que ficou na história. A guerra hoje é por tecnologia e por dados. E acho que já existe uma guerra em andamento e ninguém percebeu, que é a guerra entre Estados Unidos e China. Isso é uma guerra moderna, guerra por domínio de dados e domínio de tecnologia. De que lado o Brasil vai ficar nessa guerra? Do lado do Brasil. Porque tem a tecnologia do 5G aí, que tem uma uma das grande, batalhas né? Das batalhas dessa guerra é essa do 5G. 5G Como é que vai ficar o Brasil? Nós temos no Ministério, dentro do nosso setor ali de telecomunicações, toda uma estratégia já preparada, levando em conta o mercado, levando em conta a necessidade e a qualidade das tecnologias disponíveis, toda a relação de segurança cibernética dentro desse contexto, elementos críticos, né, e controles críticos. Deixa eu explicar um pouquinho sobre isso, para as pessoas terem uma noção, que às vezes eu ouço muita coisa errada sobre 5G. Primeiro, o 5G ele não é uma sequência do tipo 2G, 3G, 4G, 5G, não, como se fosse a mesma coisa. Ele é um salto bem diferente. Uma das características do 5G é um tempo de resposta muito rápido, ou seja, você tem um delay muito pequeno entre o comando e a telemetria, vamos dizer, até a resposta do sistema, o que é extremamente importante se você quiser ter um carro autônomo, né? O tempo que o sistema vê o sinal fechado ou aberto e toma uma decisão, tem que ser um tempo muito pequeno, senão você já passou o sinal e câmbio, né? Dependendo da velocidade. E assim vai. A questão de segurança em qualquer Quem detém essa tecnologia hoje? Nós temos vários países. Vários países já. Eu achava que eram 2. A Coreia do Sul, por exemplo, tem, né, já tem aplicado em alguns lugares. Alguns países do Oriente Médio já estão fazendo testes. Mas o da China está em primeiro lugar. Da China, a China tem. Agora, é uma questão importante diferenciar entre operadoras, né, e fornecedores. Isso é uma coisa importante, porque às vezes o pessoal chega e fala assim, olha, a China não pode participar do leilão, né, a Huawei, a empresa, não pode participar do leilão de 5G. Mas não vai mesmo, porque fornecedores não participam, como a Huawei, a Ericsson, a Nokia, são fornecedores de equipamentos. Quem participa do leilão, que é leilão de frequências, são os operadores. Operadores, lá, Oi, Vivo, Claro e etc. Então, esse é um ponto importante. Outro ponto importante... Então, o Brasil não vai entrar na guerra desses fornecedores o que acontece é que nós temos que ficar, como qualquer país, muito atento com a segurança. E a gente pode dividir essa questão de segurança em duas rotas, né? Uma delas é a segurança da comunicação que passa no sistema, né? Veja bem, desde 2G, ou desde o telégrafo, né, você coloca uma informação numa rede, essa informação tem risco de ser tirada, a não ser que ela seja criptografada, né, e bem criptografada. Esse é um ponto. Então, isso não é novidade. Isso aí já existe e, logicamente, a gente toma os cuidados necessários no trânsito da informação, informações com um nível de segurança maior tem que ser criptografado e assim por diante. Aí tem um outro ponto que o 5G, aí sim o 5G interfere, que é o controle de sistemas críticos. Quando você pensa em 5G associado com a internet das coisas e sistemas como controle de energia do país, controle de hospitais, etc., de semáforos, cidades inteligentes, trabalhando tudo isso, aí você tem sistemas críticos, você tem que tomar cuidado, porque imagina um hacker entrar nesse sistema e começar a controlar a energia do país. É o ponto fraco dessa tecnologia, exatamente isso. E aí, nesse sentido, você tem que ter a proteção dos sistemas críticos. Com isso, nós temos empresas, fornecedores de vários países, infelizmente nós não temos os fornecedores de
de componentes de 5G ainda no país, seria muito bom que a gente tivesse, mas a gente tem que manter esses sistemas críticos com um controle muito grande. É possível entrar os dois aqui, as duas tecnologias? É possível, você ter a associação, na verdade, isso é o desejável, que você não tenha, por exemplo, todos os sistemas Ericsson, ou todos os sistemas Nokia, ou todos os sistemas Huawei, isso seria trágico. Então, a gente tem... Então, a tendência do Brasil é fazer um mix com esses coisas. É possível fazer isso também? É possível fazer isso, muitos países já fizeram, trabalham nesse sentido. Até para não entregar tudo para uma empresa só. Lembrar que isso é o mercado também, né? Não é o governo que compra componentes, são as operadoras que vão operar o sistema que compram os componentes que vão estar ali dentro. Eu queria aproveitar a sua presença aqui, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil, inédito, de pessoas confinadas em casa. E o senhor, na sua experiência de astronauta, né? E ficou em órbita, qual o conselho que o senhor daria de autocontrole, de controlar a ansiedade natural das pessoas? E que o senhor viveu, eu queria que o senhor falasse da sua experiência. Primeiro, se o senhor está convencido também do isolamento, que nesse momento ele é necessário. Eu prefiro chamar de distanciamento. Né? Eu prefiro chamar de distanciamento, como a gente está aqui, né? Provavelmente poderia estar mais perto, mas é bom se ter esse cuidado individual. Né? Na verdade, nada que você coloque, você pode restringir as pessoas, mas a pessoa tem que ter aquela consciência do que vai fazer. Quando você está dentro de uma espaçonave, por exemplo, você sempre tem que ter na sua mente que aquilo ali é um veículo que está em uma condição, um ambiente extremamente hostil. Se você apertar o botão errado, fizer alguma coisa errada ali, você pode danificar a espaçonave, pode se matar e matar os seus companheiros. Então, é basicamente uma coisa muito parecida com essa. Você tem que pensar muito bem cada coisa que você vai fazer. Dentro dos nossos estudos, nós colocamos 100 milhões de reais para os estudos de ciência, para a parte de equipamentos. Dentro desses estudos também tem um estudo social, né, de ciências sociais, que é extremamente importante nesse sentido, para estudar os efeitos do confinamento, vamos chamar assim, nas pessoas e nas equipes médicas. Do ponto de vista de astronauta, quando você está numa situação dessa, em confinamento, a gente tem muito treinamento para isso, né, com relação, não só treinamento técnico, mas também falando de treinamento emocional. É importante, primeiro, que você tenha ciência o tempo todo do que você está fazendo, da importância do que você está fazendo e o propósito do que você está naquele confinamento. Segundo, parece estranho falar isso, mas é importante ter esperança. É importante você sempre pensar na visão de como aquilo vai ajudar e que daqui a pouco você vai sair fora daquela situação e assim por diante. Então, você pode dizer assim, astronautas são otimistas, porque a gente aprendeu a sobreviver em ambientes muito difíceis e a melhor maneira é você acreditar que você pode sair dessa situação. O senhor ficou quanto tempo em órbita? Eu fiquei 10 dias lá em órbita. Eu ia retornar ao espaço o ano passado. Acabei aceitando o cargo aqui, né, para o Ministério. O pessoal fala assim, pô, você não prefere estar no espaço? Mas pensa bem, se eu estivesse lá depois, mais na frente, sei lá com quantos anos, né, já perto de fazer o voo final, vamos dizer assim, se eu olhar para trás e falar assim, eu podia ajudar o meu país, eu podia assumir aquilo ali. O senhor voltou diferente e eu não do fiz. Espaço? Então, eu decidi ficar aqui. O senhor voltou diferente do espaço? Você sempre volta, né? Não só o seu corpo muda, né? Porque o efeito do espaço ele é muito forte na sua saúde, mas a maneira como você pensa. Eu voltei pensando muito mais nas pessoas. Quando você imagina assim, um piloto de caça, piloto de testes, né? Sempre pensando muito rígido em todo o procedimento e etc. E aí, quando você volta de lá, você vê a Terra de fora, você vê o quão insignificante fisicamente que cada um mas o quanto que é importante as coisas que nós deixamos como legado aqui para as pessoas. Então, as pessoas são a parte mais importante da nossa vida. E esse tipo de trabalho, essa chance que nós temos de poder ajudar as pessoas, o Ministério sempre coloca como um ponto central, para que esse Ministério existe? Né? Como que a gente pode ajudar a população dentro disso? Eu acho que essa é uma visão que... Então, o senhor não se arrepende da sua decisão?
de não ter voltado para o espaço? O senhor não se arrepende da sua decisão? Não, mesmo porque, se você imaginar assim, isso aqui é uma missão. Para mim, eu vejo como missão. Eu vou cumprir, a gente vai melhorar a parte de ciência, tecnologia, inovações e comunicações do país. Tem muita coisa bacana acontecendo, projetos que a gente está conseguindo implementar. E depois, passa esse tempo, eu vou voltar para a minha vida normal, como astronauta, como engenheiro e etc. E vão lembrar lá do John Glenn, que ele fez o primeiro voo dele lá, né, no começo da década de 1960, e o segundo voo, ele tinha 77 anos, ele voou quando eu cheguei na NASA, em 1998. Né? Então não é tarde ainda para o senhor voltar a voar, né? Nisso eu estive no Museu Aeroespacial lá em Washington e fiquei impressionado como alguém conseguiu entrar em órbita e a Lua com Apollo 11, aquela coisa, aquela lata de sardinha, mas é evolução. Ministro, eu queria agradecer muito ao senhor por esta participação aqui no Frente a Frente, especialmente hoje. O senhor traz novidades, o ministro está otimista, rodou muito hoje nas mídias sociais, não é fake news, nós destrinchamos aqui. Queria agradecer muito a sua participação aqui, ministro. Olha, muito obrigado. Obrigado por ajudar a divulgar ciência e tecnologia. A melhor maneira da gente trazer mais jovens é que eles conheçam isso e para a própria população, para conhecer o que existe, ter confiança no que nós estamos fazendo no governo. O presidente Jair Bolsonaro tem se esforçado muito, né, para que todos nós trabalhemos em harmonia com uma finalidade, né, para apoiar a nossa população e que o mais rápido possível a gente saia dessa situação e retome as atividades do país. E nesta nave aqui a minha parceira, Denise Rotenburg. Denise, muito boa noite. Pois é, boa noite, Samaria. Ministro, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Já fica outro para o senhor voltar, porque tem os outros assuntos que são muito importantes, que a gente não teve nem tempo de tocar aqui, né, Zé Maria? Pois é. Mas espero que o senhor esteja certo e que essa tragédia, essa pandemia passe logo. E para você, boa noite. E aqui na Rede Vida, nós trabalhamos também com muita esperança, e o ministro mostrou exatamente esta palavra e esta expectativa, né, de que um tempo melhor virá. Eu queria agradecer muito a vocês que acompanham aqui Frente a Frente, a Rede Vida, e continue aqui, porque começa agora o Jornal da Vida, com as notícias nacionais e internacionais. Obrigado, muito boa noite.